O que são as comunidades terapêuticas? Oi, meu nome é Yuri, sou psicólogo e hoje eu vim tentar te mostrar que misturar fundamentalismo religioso com tratamento terapêutico é um caminho perigoso. Nesses últimos anos, estamos acompanhando a ascensão das comunidades terapêuticas como locais aos quais se viam pessoas que passam por problemas relacionados à dependência de substâncias psicoativas. Dinheiro público é destinado a esses lugares e vemos diferentes posições do espectro político defenderem as comunidades como instrumentos oficiais de produção de saúde. Mas afinal, o que é uma comunidade terapêutica? Como ela funciona? Quais são suas origens? As comunidades terapêuticas são um modelo de tratamento residencial fechado, fundamentado na concepção de que é preciso realizar a retirada da pessoa com dependência química do ambiente em que o consumo ocorre, pois se tornaria necessário que sua personalidade fosse transformada para haver a reinserção social. Seu surgimento aconteceu em meados do século XX, após a Segunda Guerra Mundial, com o Dr. Maxwell Jones. Ele participou ativamente do movimento de reforma psiquiátrica mundial, desenvolvendo o modelo de comunidade terapêutica psiquiátrica. Ele e o italiano Franco Basaglia foram duas grandes influências no movimento da luta antimanicomial no Brasil nos anos 80. Cujo foco principal era a abolição dos manicômios e a valorização da cidadania das pessoas com transtornos mentais. Este movimento das comunidades terapêuticas psiquiátricas teria se desdobrado a partir da década de 60 no trabalho de recuperação de dependentes do álcool e outras drogas. A partir de 1990, verifica-se um aumento considerável na procura por tratamento nas comunidades terapêuticas do Brasil. Tais comunidades foram regulamentadas aqui no país pela Anvisa em 2011, e no mesmo ano uma portaria as incluiu como um dos serviços da Rede de Atenção Psicossocial, a RAPS, o que implica financiamento por parte do SUS. Apesar de ter esse passado vinculado com o movimento antimanicomial, o movimento das comunidades terapêuticas no Brasil tem sofrido críticas severas ao longo dos últimos anos, assim como muitas denúncias. Uma rigorosa fiscalização realizada em 2011 pelo Conselho Federal de Psicologia se deparou com inúmeras práticas desumanas que se assemelhavam às práticas dos primeiros hospitais psiquiátricos. O modus operandi das comunidades terapêuticas brasileiras está totalmente vinculado com o fundamentalismo religioso. As comunidades pressupõem que a recuperação e a reabilitação dos usuários só podem ocorrer por meio da evangelização e da conversão religiosa. Embora cada comunidade terapêutica possua suas especificidades, existem algumas diretrizes básicas que lhes são comuns. Todas essas características se enquadram no que o sociólogo Erving Goffman chama de instituição total. Para ele, esse tipo de instituição se assemelha no modo de funcionamento a asilos, manicômios e prisões. O sujeito que entra nesses lugares como interno perde gradualmente sua identidade, seus limites subjetivos e se torna parte da própria instituição. Essas características da instituição total eram objeto de crítica da reforma psiquiátrica e do movimento antimanicomial desde o início. Podemos constatar que as comunidades terapêuticas se tornaram os novos manicômios. As duas características que mais se destacam no movimento das comunidades terapêuticas hoje são a laborterapia e a religiosidade. A laborterapia é a ideia do trabalho como recurso terapêutico, partindo do pressuposto de que ele é capaz de gerar autodisciplina e autocontrole. O problema dessa visão é que, na prática, a finalidade última do trabalho nesses locais consiste apenas na manutenção do funcionamento da própria comunidade. Há vários casos comprovados de trabalho análogo à escravidão e de beneficiamento financeiro dos donos das comunidades terapêuticas, que desviam o dinheiro fruto do trabalho dos internos. A religiosidade é sempre uma característica muito marcante das comunidades terapêuticas brasileiras. A espiritualidade incentivada por esses serviços está geralmente atrelada a confissões religiosas específicas. A espiritualidade, nesse caso, não é a experiência universal de contato com a fé, que realmente pode ajudar no processo terapêutico, mas é a obrigatoriedade da prática de uma determinada ordem religiosa, imposta como a correta e única. Um caso emblemático disso é a comunidade terapêutica do Pastor Isidório, na Bahia, que já promoveu tentativas de cura gay através de tortura. Em resumo, essa metodologia de tratamento para a dependência das substâncias psicoativas prioriza práticas que já são consideradas obsoletas e inúteis há muito tempo, como o isolamento do mundo em que havia o convívio com a droga, ocasionando no momento de saída uma recaída devido à desadaptação social,
Outro ponto problemático é que muitas vezes encontramos nas comunidades pacientes usuários ocasionais, internações indiscriminadas, pacientes com outros diagnósticos psiquiátricos associados à dependência e também internações utilizadas pela família do paciente como punição. Para entender melhor essa situação, eu indico o filme Bicho de Sete Cabeças. A produção, inspirada no livro Canto dos Malditos, conta a história de Neto, interpretado por Rodrigo Santoro, que é pego pelo pai usando maconha. Por ignorância, o pai o interna compulsoriamente num hospital psiquiátrico. A partir disso, a vida de Neto só piora. O filme mostra como o método manicomial de lidar com a questão da dependência química, usado hoje pelas comunidades terapêuticas, só potencializa o problema e desumaniza o usuário. Para finalizar, é necessário pensar que tipo de serviço nós queremos financiar com dinheiro público. A lei antimanicomial, apesar de desrespeitada constantemente, ainda está em vigor. Junto com o nascimento do SUS, ela foi uma das maiores conquistas que nosso país produziu nessas últimas décadas. Continuar financiando o método desumano, que vai de encontro a tudo que a lei antimanicomial defende, é um absurdo. Por isso que é importante pressionar o Ministério da Saúde a cortar financiamento dessas instituições e começar a focar nas tecnologias que o SUS oferece. Os pactos políticos não podem ser maiores que o respeito a direitos humanos básicos. As referências utilizadas estarão no comentário fixado. Muito obrigado por ter ficado até aqui e até mais!